Pessoal, eu coloquei o não perturbe aqui, mas parece que não está funcionando. O povo está me ligando aqui. Bora lá. Desculpem, voltamos. Deixa eu recapitular. Desde o Antigo Testamento, o povo de Deus se reunia. Eram chamados, desde o Antigo Testamento, de congregação. Jesus se reunindo, sinagoga, templo. Ok. No Atos dos Apóstolos, nós percebemos a igreja reunida. Capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 6, capítulo 9, capítulo 10 e assim sucessivamente. Ok? Quando você chega em Hebreus capítulo 10, a Bíblia diz: não deixeis de congregar. Versículo do número 25. Entra aí, Esdras, vê se está sem áudio meu, por favor. Oi? Entra no Instagram, vê se está sendo meu áudio aí. Tá saindo? O áudio está legal, sim. Então, Hebreus 10, 25 diz: não deixeis de congregar. Não é limpar a câmera, gente, é a posição da lâmpada. Oh, meu Deus do céu, meu Deus do céu, deixa eu dar. Eu vou tirar os comentários. Ó, posição da lâmpada, tá vendo? Mas não tem onde sustentar. Tá bom? Ó, é a posição da lâmpada. Entendeu? Olha lá o áudio lá, ó. Não é. Olha lá o áudio lá, ó. Ó o áudio lá. Lá no celular do Isdra, ó. Ei, mudei. Ó, ei, tá vendo? Posição da lâmpada. Galego, chegou atrasado, né, Galego? Tá bom. Então, vamos lá. Você percebe que... Agora ficou bom. Desliga, não quero ficar me ouvindo, não. Você percebe que Hebreus 10, 25 não está falando de nossa reunião celestial. Está falando antes de nossa reunião física. Aqui embaixo, antes de nos reunirmos lá. Ok? Hebreus 10, 25. Não deixeis de congregar como é do costume de alguns. Uai, quem é que tem o costume de deixar de se reunir lá no céu? O capeta. E ele nem tem costume. Já foi expulso e acabou. Deus nunca exigiu de Satanás que não perdesse o costume de congregar. Deus nunca exigiu isso de Satanás. Então tem desigrejado, ok? Interpretando dessa forma Hebreus 10 a partir do versículo 25. O texto diz também em Hebreus capítulo 10, para a gente, antes de nos tornarmos desigrejados ou não institucionalizados, nós admoestarmos uns aos outros. Então, isso, depois da nossa reunião com Cristo, não vai ser necessária, pois a Bíblia diz que a palavra do Senhor será escrita no coração de todos e não haverá necessidade de ensinarmos uns aos outros, porque todos me conhecerão, diz o Senhor. Então, Hebreus 10, 25 está falando para nós congregarmos aqui, para nos edificarmos e admoestarmos uns aos outros. Hebreus 10, 25 não está dizendo que a gente tem que se congregar lá, que se conectar lá. Não, para de invencionice. Então, dito isso, mostrando à luz da Bíblia que a regra é reunir-se, a regra é se congregar, é estar junto com os outros irmãos na comunhão através do partir do pão e da companhia. O que é o vício e a permanência no culto online? É a exceção acima da regra. O que é a exceção? É você ficar no culto online. E qual é a regra? É você estar reunido fisicamente com seus irmãos. E quando começou essa exceção de não estarmos reunidos com os nossos irmãos? Uma enfermidade. Uma enfermidade. A outra exceção, a pandemia. E você, seja sincero, você sabe como foi o seu culto na pandemia. Você sabe. Quantos casais divorciaram? Eu recebi uma matéria que vou fazer um vídeo sobre ele. Na pandemia, pararam de ler Bíblia. Por quê? Porque o ato de congregar nos incentiva a meditar nas Escrituras Sagradas. Na pandemia,
pela graça de Deus, eu escrevi 3 livros. Algumas pessoas, a maioria dos crentes, segundo a matéria, deixaram de estudar as escrituras na pandemia. Olha, o culto online não funciona? Ser desigrejado não é bíblico? Então, na pandemia, houve uma exceção. Cultue em casa, cultue online. E aí, a Bíblia está errada? Ou você que é viciado em culto online está errado? Você acredita que quando eu apresentei meu curso aqui, alguém disse assim, isso é uma contradição. O cara é contra o culto online. E eu não disse isso, mas bora lá. O cara é contra o culto online e vende curso online. Aí eu respondi, no curso você adquire, no culto você entrega. No curso você, para aprender, deve valorizar a solidão. No culto não, pois culto significa encontro e serviço. Nos encontramos com Deus enquanto encontramos nossos irmãos, servindo a Deus com os nossos irmãos. Então, o vício, a permanência no culto online é o erro, é o pecado. Assim como o vício no culto templocêntrico é também errado. Então, o nosso tema é online, vamos tratar dos pressupostos, das origens. O que é a permanência no culto online? É um erro. Ou seja, é sacrificar, segundo lugar, o importante no altar da urgência. Primeiro é colocar a exceção acima da regra, porque a pandemia não é uma regra. Não é uma regra. Então, na pandemia, houve uma exceção. Cultue em casa. Mas a regra é cultuarmos reunidos. Segundo, a permanência no culto online é sacrificar o importante no altar da urgência. Deixa eu ver se você vai conseguir comentar isso. Segundo lugar, permanecer no culto online é sacrificar o importante no altar da urgência. A pandemia foi algo urgente. Lembra do auxílio que o governo do mundo inteiro deu aos seus patrícios? Auxílio emergência ou emergencial. Ou seja, a permanência no culto online, eu pedi para você comentar o que eu pedi agora. Não manda eu parar de tirar os comentários, não. Eu vou tirar, mas eu quero que você comente. A permanência no culto online é colocar a exceção acima da regra. Segundo, a permanência no culto online é sacrificar o importante no altar da urgência. O que é o altar da urgência? A pandemia. Então, por emergência, urgentemente os pastores disseram, gente, você vai ficar na sua casa, você vai assistir e nós vamos pregar daqui da igreja, daqui do templo. Vamos ter aqui 2, 3 irmãos com máscaras, um longe do outro, e você assistindo aí, anote, seja edificado. Não é? Foi uma emergência. Mas o que é importante não pode ser sacrificado no altar da urgência. Não pode. O importante, ou seja, o que importa, o que edifica para dentro, o que deve ser colocado para nossa interioridade, isso é importar, colocar para dentro. O importante, aquilo que você valoriza ao ponto de colocar para dentro, é a gente cultuar, um olhando na face do outro. Você lembra dos 2 querubins? Você lembra dos 2 querubins em cima da arca? Eram 2 querubins com as asas para cima, uma face voltada um para o outro. Você lembra como os serafins cantam em Isaías 6? Um olhando para o outro. Culto é encontro com as pessoas. Tá lá em Isaías 6. E eles diziam uns aos outros, santo, santo, santo. Lembra da ceia? Esperai uns pelos outros. Viver no culto online, os mais novos terão dificuldade de assimilar crianças.
ou os mais velhos terão dificuldade de assimilar que Deus está sendo cultuado. Ok? Ou Esdras, pega para mim o microfone nessa mala minha, porque eles vão ligar o som lá e eu preciso conectar o áudio aqui melhor para os irmãos. Os mais velhos, como ficaram os nossos anciãos no culto online? Perceba que culto é para nós edificarmos uns aos outros. Já leu 1 Coríntios 12? Mas como ficaram, numa bolsinha preta, os irmãos, não, na bolsinha preta de tecido, ou aí na minha mochila, por favor. Como ficaram os irmãos mais velhos na pandemia, que não tinham a habilidade, não tinham nem celular para cultuar? Como ficaram nossos avós? Como ficaram aqueles obreiros jubilados? E aí, irmão? Então, você me dizer que o culto online não tem nada a ver, não tem problema algum, você não tem amor pelo próximo, você não está olhando para o outro. E as crianças? Então você estava lá com as crianças auxiliando o culto dela. Ok, mas ela estava acostumada em estar reunido fisicamente, aprendendo, ouvindo, sendo mais impactante. É claro que os mais velhos ficaram perdidos. No culto online, você estava aqui, mas alguém estava te chamando. Alguém estava precisando de você e você cultuava, né? O pastor pregando e você fazendo comida. O pastor pregando e você assando a pizza. O pastor pregando e você jantando. Ah, irmão, para. Deus te escuta enquanto você faz qualquer coisa. Mas dificilmente você vai escutar Deus. A irmã Jerusa disse, eu não senti nada no culto online. É verdade. A presença da igreja reunida cria a atmosfera para que a presença do Senhor se manifeste. E ainda tem gente que vem aqui no meu Instagram falar bobagem. Ah, para, irmão. Para. No culto online você não faz, você só recebe. Quem está fazendo é quem está cantando atrás da câmera. Mas ele não está vendo na sua cara se você está recebendo ou não. Por que às vezes eu libero os comentários? Pelo comentário eu estou vendo quem está ligado, quem está edificado. Pelo comentário eu consigo me identificar se eu estou te edificando ou não. Agora em casa o cara está olhando para a câmera. E pregador não prega diante do povo. O pregador prega ao povo. O cantor, ele é chamado para ministrar e ajudar as pessoas a se ligarem na adoração. Então o cara estava mexendo com a máquina na esperança de te edificar. Mas no culto não. Nós olhamos na face um do outro e entendemos se ofendemos nosso irmão, se ferimos nosso irmão, se alegramos o nosso irmão. Quando você se entrega a Cristo, confessa Jesus publicamente numa reunião. Eu vou comentar esse onde estiverem 2 ou 3 reunidos aí, tá? Se o camarada confessa Jesus publicamente numa reunião, primeiro, ele tem um compromisso público assumido. Segundo, a igreja está ali reconhecendo alguém que se entregou a Cristo. E a igreja tem que se comprometer a cuidá-lo. Só da igreja vê-lo, só da igreja saber quem ele é, facilita a edificação na vida daquela pessoa que acabou de se entregar a Jesus. Aí as pessoas dizem, eu fico no culto online porque nos cultos eu vejo só os defeitos dos outros, então eu fico no culto online. Não, além de soberbo por pensar que só os outros têm defeitos e você não, você é covarde. Porque se você fosse corajoso de verdade, você estaria lá fisicamente para abrir a Bíblia e apresentar a solução para aquele erro. Mas como você não passa de um fofoqueiro, você se senta atrás de uma máquina para tentar fazer uma nova reforma através de comentários. Porque tem esses crentes online, eles ficam atrás da câmera. Eles falam muito aqui sentado, mas o que eles falam sentado, eles não conseguem sustentar em pé. Não fica em pé o que eles falam sentados, porque eles não têm praticidade de vida. O negócio deles é digital, o negócio deles é online, então eles são covardes.
Eles não fazem parte da igreja fisicamente para corrigir seus erros. O negócio deles é ficar aqui fazendo comentário, dando indireta, expondo os erros das pessoas. Agora, há um fenômeno religioso, em especial no campo evangélico, que é popularmente chamado de desigrejados. Na pandemia, esse grupo se alegrou, enquanto os crentes templocêntricos se entristeceram. Porque o crente templocêntrico só cultua no templo, ele teve dificuldade de fazer o culto no lar. E o crente desigrejado, ele falou, é nóis, negócio de ir para a igreja, os olhos dos crentes estão se abrindo. É dois problemas, o templocentrismo e os desigrejados. Só que é o seguinte, boa parte dos desigrejados olham para Mateus 18:20 e dizem, a gente não precisa de instituição, a gente não precisa de prédio, a gente não precisa estar reunido numa organização, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali Deus estará no meio. 2 ou 3 reunidos já é igreja. Você sabe que eles falam isso. Então bora para a Bíblia. Mateus, capítulo de número 18, mostra que essa não é a interpretação correta. A interpretação ali de Mateus 18, lembra o que Jesus diz? Quando o teu irmão pecar contra ti, vai nele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se não te ouvir, chama 2 ou 3 testemunhas. Aí você diz, está vendo, pastor? Onde estiver 2 ou 3 reunidos, calma. Aí diz a Bíblia, se ele não ouvir você e as testemunhas, dize-o a igreja. E se não ouvir a igreja, exclui ele. Considera-o publicano e pecador. Pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estou ali, ligando ou desligando alguém. Ou seja, se 2 ou 3 fossem igreja, Jesus não mandaria aquele que não escutou 2 ou 3 ser apresentado à igreja. É Jesus quem diz. Se teu irmão não te ouvir, chama 2 ou 3 testemunhas. Se não ouvir a 2ª e a 3ª testemunha com você, fala para a igreja. O que Jesus está ensinando aqui é que os 2 ou 3 que te acompanharam podem representar a igreja, mas não são a igreja. Esses 2 ou 3 que foram aconselhar o irmão rebelde devem, juntamente com você, levar o caso desse irmão até a igreja rebelde. O Dr. Augusto Nicodemos disse que esse texto não concede base para que 2 ou 3 em nome do Senhor se separem da igreja, resolvendo fazer sua igrejinha informal ou seguir carreira solo como cristãos. E eu concordo, porque essa passagem deixa claro a diferença entre um pequeno grupo de 2 ou 3 e uma igreja local. No versículo 20, Jesus está no meio de 2 ou 3 testemunhas que não estão ali para se congregar, mas para decidir a veracidade ou a falsidade das declarações do pecador. Ou seja, a igreja ouviu ele falar. Aí 2 ou 3 podem se reunir, como os mestres, teólogos e mais experientes, para saber se o que ele falou é verdade ou mentira. Se ele pode continuar conectado àquela igreja local ou não. Jesus não está falando de igreja no 2 ou 3. Jesus está falando de 2 ou 3 representantes da igreja ouvindo, analisando as palavras daquele que pecou. Porque você já foi lá, 2 ou 3 testemunhas foram lá, ele não deu ouvido a você, nem a 2ª, nem a 3ª testemunha. Você levou o caso dele para a igreja, não para a igreja acusar, não para a igreja apontar, não para a igreja matar, mas para a igreja orar por ele, aconselhá-lo a se arrepender. Ele rejeita a igreja, ele odeia a igreja, ele já abriu um canal no YouTube para falar mal da igreja. Aí 2 ou 3 com mais experiência vão se reunir para ouvir esse irmão, se ele é um ofendido ou um ofensor, se ele já saiu da prática do pecado ou não. E aí ele pode ser ligado ou desligado. Então, agora imagine, por favor, esse camarada que é contra a igreja, onde ele faz culto? Na casa dele. Opa, na casa dele. No prédio não pode.
mas na casa dele pode. Ele é contra dízimos e ofertas, ok. Mas aí começa a encher a casa dele de desigrejado, não é? A casa dele começa a encher de não institucionalizado. Encheu. E aí, quem vai pregar? Opa, não pode todo mundo pregar. Isso vira bagunça. Alguém tem que pregar. Alguém tem que pregar. Então já escolheu um pregador. Olha aí a instituição, olha aí a organização. De repente, ele faz um lanchinho. Ele começou fazendo caldinho, ele começou fazendo cachorro quente. Mas quem é que vai comer toda quarta só caldinho? Tem que mudar para cachorro quente, tem que mudar para coxinha. Mas aumentou o público na garagem do desigrejado. Vai ter que pedir oferta. Por quê? Porque o João disse que discorda plenamente. Ou vaza da live ou abre a Bíblia. Aí ele tem que pagar energia mais cara, porque tem muita gente dentro da casa dele. Ele tem que pagar a água mais cara, porque tem muita gente bebendo da água dele. E aí, meu irmão, e aí, minha irmã, ele se tornou um pastor, vai ter que tirar a oferta. E aí, quando tirar a oferta, vai ter que ter tesoureiro. Ou você vai colocar tudo isso na sua conta, desigrejado? Ou você se reúne ou não? Você se reúne na sua família. Você se reúne na sua família. E aí, culto é para atrair. Me mostra na Bíblia culto que não atrai. Se você se reúne com sua família, você está atraindo pessoas. Vai encher de gente na sua casa. Aí quem vai pregar? Só um fala, só um prega, só um canta. Aí você tá igual os pastores que você criticava, que não te dava oportunidade. Nunca deixou eu cantar, eu vou sair e vou cultuar em casa. Mas agora só você canta, só você prega, só você é o cara, só você ensina, só você lidera. Você acabou de criar uma outra instituição. Qual? A instituição dos desigrejados. É tudo hipocrisia. E isso aqui eu falei para um youtuber. Eu falei para um youtuber que já me massacrou. Mas agora ele está me escutando. Porque ele teve coragem de me ligar. Ele teve coragem de me ligar. E eu falei para ele: vocês que cultuam na casa de vocês, está abrindo uma nova igreja. E se alguém desigrejado dentre vocês pecar, bater na mulher, estuprar alguém, e aí, roubar, ele está indo na sua casa. Esse camarada estuprador, espancador de mulher, esse camarada desrespeitoso, pode continuar dentro da sua casa? Pode continuar na sua casa? Não, aí não. Uai, você vai excluir o cara? Você não é contra a instituição religiosa que exclui quem vive no pecado? Esse cara acabou de falar asneira na internet. Esse camarada acabou de abusar das filhas. Esse camarada violenta a esposa. Esse camarada não honra a verdade de Deus, mas está dentro de sua casa. Isso pode? Não, não pode. Na minha casa não entra. Uai, então na sua casa não, mas na igreja tem que entrar. Na igreja onde os irmãos se reúnem, tem que permanecer. Você está percebendo a incoerência dos não institucionalizados? Então é o seguinte, para concluir essa live, a maioria dos desigrejados dizem que quem inventou esse negócio de templo, cultuar em prédio, foi Constantino. Deixa eu mostrar uma fotinha. Só uma fotinha. Olha aí, ó, desigrejado. Olha aí, viciado em culto online. Por quê? Quem fala para o crente que ele deve e pode ficar no culto online são os desigrejados. Porque eles se sentiram os tops na pandemia. A gente estava certo e Deus confirmou. É nós na frita, né? É o que o Ketchup fala, a Batatinha fala. Sei lá, é uma piada velha besta. É nós na frita. Agora é o seguinte, olha isso aí. Tá vendo essa construção aí? Essa construção aí, meu querido, é Igreja de Dura Europo. Anota aí. Igreja de Dura Europo. É a mais antiga casa de oração e reunião cristã, cujo local foi identificado. Uma das primeiras igrejas cristãs de que há registro. Situa-se em Dura Europo. Sabe onde? Na Síria. Na Síria. Sabe que ano? De que ano ela é? Anos 233, de 233 a 256, os crentes se reuniam aí para cultuar
Olha aí. E Constantino surgiu quando? A partir de 306 que Constantino surgiu. Então para dessa invencionice de que se reunir num ambiente, num prédio, num templo é coisa de Constantino, que os crentes cultuavam onde queriam, se reuniam onde queriam. Não, não, não. Tá aí o que é reconhecido como igreja. E Lucas chama de igreja o local que o povo de Deus se reunia. Na igreja de Antioquia, ou na igreja em Antioquia, se reuniam. Então, meu querido, tá aí. Mais um conteúdo, mais uma exposição bíblica e mais uma prova histórica. Mais uma prova histórica para você abrir um grupo, ó, tá bom? No mínimo você vai colocar 5 pessoas nesse grupo, ok? No mínimo 5 pessoas nesse grupo e vai compartilhar o que você aprendeu aqui. E vai postar nos stories, vai me marcar, coloca no feed também e me marca. Eu quero colocar uma mãozinha lá de concordância, eu quero colocar um foguinho, eu quero colocar um soldadozinho assim. Eu quero ver o seu desenvolvimento. Se você ainda não se inscreveu, porque isso aqui é só aquecimento, coloca um foguinho aí. Isso aqui é só aquecimento. Olha aí, irmão. Isso aqui é só aquecimento. Eu preciso que você se inscreva lá no link na bio do meu Instagram e nos meus stories. O João Paulo falou: qual versículo na Bíblia que fala que não pode adorar online? Qual versículo da Bíblia que te dá a base para você só adorar online? Posso chamar o amado ao vivo aí, irmão? Me mostra na Bíblia. Acho que você acabou de chegar na live e já quer falar bobagem. Não me estressa não, irmão. Escuta a live todinha depois e vem me dizer o que é que você entendeu, tá bom? Cala a boca, senta, aprende para depois pensar em comentar. Então, querido, a gente cala a boca, a gente senta, a gente pega papel, a gente pega caneta, a gente escreve e depois a gente chega e fala, chega e se expressa, tá bom? Que Deus abençoe vocês, faça seu grupo, no mínimo 5 pessoas, ok? No mínimo 5 pessoas. E você tem que se inscrever. O link está nos meus stories e o link está na bio do meu Instagram. Como diz o pastor Ciro Sanches, Ziborde no meu Instagram. Quem foi edificado nessa live? Todos que assistiram e abriram seu coração para a palavra de Deus. Que o Senhor Jesus o abençoe. Que o Senhor Jesus te dê graça, que o Senhor Jesus te dê força, que o Senhor Jesus te dê sabedoria. Um grupo com no mínimo 5 pessoas, me marca no feed, nos stories e clica no link da bio para fazer sua inscrição. Isso aqui é só aquecimento. O combate é lá dentro, tá bom? O link está na bio do Instagram e nos stories. Deus abençoe. Tchau.